Vou tirar o print também das telas. Então, pessoal, a entrega, tá, dos exercícios, a entrega dos trabalhos, a maioria vai ser no WhatsApp. Eu só vou deixar uma questão depois, 4 exercícios, que vai ser a prova desse conteúdo de pneumática. Tá? Essa prova aí, sim, daí tem que colocar lá no SAP. Eu vou deixar um caminhozinho, já tem, eu acho, lá pronto, lá, para vocês postarem daí a prova da pneumática. Vai ser tranquilo, tá, gente? Não é nada tão difícil assim. A gente vai exercitar bastante e depois, claro, no dia a dia vocês vão me perguntando, professor, isso aqui assim, assim, tá certo, coisa e tal. A gente vai se conversar bastante, mas não fiquem com dúvidas, tá, gente? Então, quem nunca fez esse conteúdo aqui, às vezes pode se tornar um pouquinho difícil ali o entendimento dos circuitos, tá? Mas a gente vai trabalhando e vai conversando, certo? Então, hoje, vamos falar um pouco, vou apresentar alguns materiais que eu tenho aqui em casa também de pneumática, daí para vocês terem uma ideia, alguns já conhecem, outros não conhecem ainda, então eu apresento para vocês aqui. Compartilhando. Deixa eu achar aqui. Estão no SAP, né, gente? Isso. Um pouquinho mais para cá. Eu vou pular toda aquela parte ali, porque eu acho que é bastante coisa que a gente vai falar hoje. Eu vou pular aquela parte ali dos estudiosos, lá daquela parte histórica ali, tá? Mas amanhã depois, hoje não, né? Nesse conteúdo, como eu vou trabalhar mais essa parte de circuitos, tá? Não vou trabalhar tanto a parte física, né? Então, quando vocês puderem, sim, é bom que vocês entendam essa parte, quem é que trabalhou, como é que foi os estudos, né? Quem foram os caras que trabalharam essas grandezas. Vou entrar já direto aqui com essa parte da teoria do ar comprimido, que é o que mais nos interessa no momento. O Cassiano está entrando atrasado. Isso que leva a falta. Tá. Olha só, gente. Então, a gente vai trabalhar com ar comprimido, tá, gente? Nos sistemas pneumáticos, a gente trabalha com ar comprimido. Então, quem é o cara que pega o ar, né, da atmosfera e transforma ele depois em trabalho para nós num determinado atuador, um equipamento pneumático, né? É o compressor. A Jordana está com bastante dificuldade aqui. Vou ficar na live. Bom, então o compressor, né? Ele capta o ar da atmosfera, né? E através dos seus mecanismos ali, ela vai colocando dentro de um reservatório, tá? Então esse cara aqui, né? Esse cara aqui, ele tem aqui no caso os cabeçotes, e tem a parte de refrigeração e a parte que coloca depois, né, num reservatório o ar que ele está captando a atmosfera. Tá? Então, aqui um atuador, para vocês terem uma ideia. Então, o ar, né, gente, é uma massa, né? É uma massa. Só que, claro, a gente não vê ele, né? A não ser que tenha fumaça, tenha sujeira, tem alguma fuligem, a gente consegue enxergar alguma coisa no ar assim. Mas ele é invisível, é inodoro e tudo mais, aquelas coisas que a gente já sabe, né? Então, a atmosfera, né, ela é formada por 78% de nitrogênio, 21% de oxigênio e quase 1% ali de outros gases, né? Os gases nobres. Ali. Então, é assim que é formada a nossa atmosfera, né? O gás que a gente pega para utilizar para pneumática, vem ali tudo, né? Vem oxigênio, vem nitrogênio e vem gases diferentes aí,
tá? Então, ele é colocado dentro de um reservatório, porém, esse reservatório, ele tem que comprimir esse ar, né? Não pode ser um ar qualquer. Na hora que o compressor está trabalhando, né, fazendo o trabalho de absorver esse ar, né, ele aquece muito esse ar, né? Ele não, o ar ali na hora da passagem ele acaba aquecendo, ele chega a 60, 50 graus de calor. Então ele aumenta a sua temperatura. Lá nos estudiosos lá que a gente não viu ali, de um cara, se vocês até fazerem um experimento em casa, pegar uma garrafa de vidro mesmo, pode ser, tá? Preferível de vidro, que não se deforme assim com o calor. Se vocês colocar dentro de uma água quente, tá? Colocar um balão na ponta, tá? Aquele ar que tem lá dentro da garrafa, ele vai se expandir, tá? Porque ele tem um aquecimento, ele acaba expandindo o ar. Agora, se vocês pegarem a mesma garrafa, com esse balão na ponta, lá na boca lá da garrafa, colocar um outro recipiente com água gelada ou com gelo, o balão ele vai murchar e vai até entrar para dentro da garrafa. Se vocês fizerem esse experimento, vocês vão ver. Então, tem esses estudiosos que fizeram isso. E olha só, o oxigênio, né, o ar, né, quando ele entra para dentro do reservatório, do compressor, ele está aquecido. E o compressor, ele tem equipamentos nele, né, que fazem ele resfriar. Ele tem um trocador de calor. Então, ele faz a troca de calor para quê? Olha só a teoria da garrafa. Para comprimir o ar que está entrando lá para dentro. Viram que o ar, ele, no balão, ele succionou até para dentro da garrafa, o balão? Então, quer dizer que o meu ar comprimiu. Se vocês tocarem lá naquela latinha do desodorante aerosol, aquele lá, não está geladinho? Porque lá existe um elemento que resfria aquele gás que é o desodorante, né? E faz com que ele se compacte lá dentro, que ele se comprima lá dentro, tá? Então é a mesma situação num compressor de ar. Ele vai fazer isso aí para comprimir o ar, tá? E olha só, gente, o ar, né? Aqui até eu coloquei os desenhos, né? Meio que ao contrário, que no slide aqui. Tá? A Jordana está com bastante dificuldade de entrar. Deixa eu ver quem mais também. Tem mais alguém aqui. Deixa eu ver. Participantes. Acho que é só a Jordana, por enquanto. E aí, então, gente, o ar, né? Ele tem algumas propriedades, né? Vamos voltar um pouquinho antes. E ele tem alguns estados que a gente tem que entender um pouquinho dele, tá? Então, olha só. O estado físico da matéria primeiro, né? Quando a gente tem essas moléculas assim, ó, mais compactadas, vamos supor, um pedaço de madeira. Se eu apertar, é sólido, né? É duro ali, eu não consigo esmagar ela, né? Não consigo, não sei com uma força muito além, né, de uma máquina, alguma coisa lá que eu consiga comprimir ela, mas eu não conseguiria comprimir tão fácil, né? Com as mãos, por exemplo, eu não conseguiria, né? Porque ela tem nas suas moléculas, né, um agrupamento bem próximo uma da outra e mantém isso aqui, ela fica rígida, né? Ó, como diz aqui, ó, entrelaçada entre elas, incomprensível na sua estrutura molecular e rígida. Tá? Então, ela é assim, ó, nesse desenho aqui. O líquido, né? Ele é praticamente incompreensível. Tá? Olha, é praticamente incompreensível, mas dá para comprimir. Mas ele vai deixar um pouco mais duro porque as suas moléculas estão agrupadas, porém tem uma fluidez. Vamos supor, pega uma garrafa PET, vamos supor, de refrigerante, tá? E ela está na metade só. Se tu apertar, metade de líquido, tá? Se tu apertar, tu consegue comprimir, ela tem uma fluidez, né? Ela consegue sair daquele espaço ali e ser compreensível e deslizar em uma molécula na outra, então ela cria essa fluidez. Tá? Então, mais ou menos isso, tá? Se tu vai tentar pegar água, por exemplo, pegar água, ela vai escapar da tua mão, né? E ela vai, mesmo assim, vai te molhar, né? Não quer dizer que tem moléculas ali que estão agrupadas, porém não
tem essa fluidez, essa característica fluida. Tá? E o gasoso, né? Então, ela é a molécula separada, o oxigênio é separado, tá, gente? Então, ele não consegue pegar ele, né? A não ser que vá colocar num recipiente. Então, ele é bem separados, né? Então, fica nesse formato aqui as moléculas desse cara aqui, tá? Não consegue pegar o ar assim com a mão, né? A não ser que tu coloque num recipiente. Tá? Então, para provar, né, que existe essa massa, né? Um teste simples, até vou compartilhar com vocês aqui, é o da seringa, por exemplo. Deixa eu mudar aqui. Compartilhamento lançado. Por exemplo, aqui, ó, pessoal, eu tenho uma seringa, tá? Desse lado aqui, o que tem aqui dentro da seringa? Ar. Ar, beleza? Show de bola. Alguns iriam dizer não tem nada, né? Mas não, tem ar, né? Isso justifica quando eu pego um copo d'água, por exemplo, coloco ele aqui e vai sair umas bolhas, certo? Então quer dizer que tem alguma coisa saindo dali de dentro, né? É uma massa que está saindo ali de dentro, é o ar. Então, beleza. Interromper aqui. Voltar para cá. Então, essa massa, sim, existe, né? Então, a gente tem que entender que num êmbolo como esse aqui, por exemplo, uma seringa como essa, quando eu pressiono aqui, o ar vai estar presente aqui do outro lado, né? Não ficou mais nada ali dentro, tem ar ali dentro desse outro lado aqui, né? Na seringa. Quando eu puxo ele para cá, o ar entrou para cá agora. Aqui está vazio, não tem mais ar, né? Saiu uma haste para fora e aqui agora tem o ar. Tá? Isso é muito importante a gente entender na pneumática. Tá? Beleza. Então, lei geral dos gases. Todos aqueles caras que estudaram ali sobre essa parte aí de física e tudo mais do ar, né? Eles chegaram nessas condições aqui, ó. E nós trabalhar com gases, né, ou com ar comprimido, a gente tem que trabalhar com pressão, volume e temperatura, certo? São esses três caras aí, ó, que trabalharam essas grandezas, tá? Que estudaram essas grandezas. Mas eu não vou levar muito em consideração agora o que eles fizeram, quem foram, tá? Então não precisem gravar o nome desses caras aí. Aqui tá o que eles foram medir, né? O Boyle sobre o volume do ar, o Charles sobre o volume, pressurização, né? Constante ali, tá? E a pressão, no caso, né? E o Lussac, a temperatura, tá? Mas a gente não vai falar muito sobre eles, certo? A gente vai falar agora sobre propriedades, então, do ar, tá? O ar, gente, olha só, ele tem compressibilidade, tá? Então, o que é isso? É a redução do volume da estrutura molecular, tá? Que nem tá ali, ó. Se eu pegar aqui a minha seringa, tá, gente? Tampar aqui essa pontinha onde é a saída do ar e pressionar, ó, ela aceita essa pressão. Aceita essa pressão, né? Ela tem compressibilidade. Eu consigo pressionar ela e ela manter aquele ar ali dentro mesmo assim. Tá? Ela consegue ser compressível. Tá? Ela diminui, ela reduz o volume todo que ela tinha, né? Porém, continua com ar ali dentro. Ela aproxima mais as moléculas, né? Tá? Então, isso, o que me diz lá na lei, aquela que eu consigo comprimir, né? Colocar no reservatório o ar, né? Sim, se eu colocar o ar num espaço confinado, eu consigo reduzir o espaço dele pressionando mais, né? Ou a temperatura diminuindo, isso vai criar uma baixa pressão, ele vai
conseguir ficar comprimido, então, num reservatório. Tá? Agora, gente, mesma coisa aqui com a seringa, tá? Se eu pressionar ele e soltar, ela vai voltar praticamente para o mesmo estado, tá? Para o mesmo lugar onde ela estava. Pressiono e solto, certo? Isso se chama, né, elasticidade. Então, é uma propriedade também do ar, que possibilita que ele retorne ao volume inicial, né? As moléculas vão criar uma força para retornar ao volume que era o inicial, certo? Então, essa é uma propriedade também importante para nós utilizarmos em pneumática, tá? Então, deixa eu passar aqui para os outros. Depois a gente tem uma propriedade, que é a difusibilidade. Olha só. Vamos pensar assim, a gente. Uma sala e um quarto, tá? Uma tem um gás carbônico e outra tem oxigênio. Se eu abrir a porta do meio, tá? Esses dois gases, eles se misturam por igual. Eles têm uma difusibilidade igual, tá? Então, o oxigênio, os gases, né, eles têm essa propriedade aí também que eles conseguem se misturarem no mesmo tamanho, no mesmo espaço, nos ambientes que eles estão diferentes, no caso, né? Um é gás carbônico e outro é oxigênio. Quando eu abro a porta, os dois conseguem se misturarem facilmente, tá? Ocuparem esses espaços. Agora, gente, tem uma propriedade que se chama expansibilidade. Tá? Se vocês verem por esse desenho que tem aqui, é como se fosse um cilindro, tá, de oxigênio, digamos, e aqui tivesse um reservatório também, aqui outro reservatório, tá? Essa partezinha branca aqui, ó, tá? E ali dentro dessa partezinha branca, um vácuo, não tem nada lá, não tem gás, não tem oxigênio, não tem nada, tá? Mas vocês vejam que esse tamanho aqui, ele é menor, né? Tá? Ele é menor. Imaginem assim, ó. Meu banheiro está cheio de oxigênio e a sala está sem nada, está com um vácuo, não tem nada ali dentro. Meu banheiro, ou vamos pensar assim, ó, uma garrafa PET, tá? Com 2 litros ali de oxigênio, tá? Oxigênio. E eu chego na sala, não tem nada, tem só um vácuo. Quantos litros de oxigênio eu vou colocar nessa sala? Vamos supor que a sala tenha 300 litros, vamos supor, de oxigênio, de espaço, assim, para caber de gás. Quanto que vocês acham que vai ter de oxigênio ali dentro? Vamos pensar nessa unidade. 2 litros? Ô, senhor, tem como explicar de novo que eu não consegui, começou a travar aqui. Assim, ó. Eu tenho uma garrafa PET de 2 litros de oxigênio, tá? Vamos pensar assim nessa unidade, assim, só para a gente fazer uma comparação, tá? E eu tenho uma sala que cabe ali, sei lá, 300 litros de oxigênio, tá? Só que ela está no vácuo, não tem nada ali dentro, tá? Ela está no vácuo. Se eu abrir essa garrafa de 2 litros de oxigênio dentro da sala de 300 litros, quantos litros eu vou ter de oxigênio dentro dessa sala? 300? 300. Eu acho que ia falar merda, mas eu 300 acho que... porque é elasticidade. O ar precisa de elasticidade. Exatamente, por causa da expansibilidade. Olha só, que nem o desenho está mostrando aqui, ó. Esse recipiente é menor, mas quando eu abri a válvula aqui, ó, ele conseguiu completar todos esses espaços aqui, ó. Então, ela tem essa propriedade de expansibilidade. Tá? Ela consegue encher todos esses espaços, como está aqui no desenho, logo aqui, ó, ladinho. Abrir a válvula, essa válvula vai conseguir encher todo esse espaço aqui de ar, né? Esse outro recipiente vai conseguir todo o espaço ali por completo. Tá? O ar tem essa propriedade aí também, de se expandir, certo? Conseguiram entender essa partezinha até aí, gente? Das propriedades do ar? Sim, essa parte é bem tranquila até. Tranquilo, né? Falta 5 minutos para essa daqui. Vamos indo. Vamos ver o que vai dar aqui, que já está bem perto.
Então, a pressão, né, é a força, tá, do ar comprimido, seria a força que a gente tem lá na saída de trabalho, tá? E a vazão e o fluxo, né, é a velocidade de ar. Tá? Então, isso a gente tem como regular depois com os acessórios que a gente vai trabalhar, certo? Propriedades dos gases, então. Qual é a formulazinha, tá, gente? A fórmula que a gente vai trabalhar, então, quando a gente for fazer cálculos de pressão, de força, e a gente precisa da área para saber quanta força ela vai fazer em tal, quanto de pressão ela vai fazer em tal determinado tamanho, né? A gente precisa da área. Quais são as grandezas que a gente trabalha na pressão, então? Normalmente é em Pascal, tá? Então ela vem assim, ó, gente. E é igual a quilograma-força, sempre nessas unidades, tá? Quilograma-força por centímetros quadrados. Então, não é metros quadrados, não é milímetros quadrados, é centímetros quadrados. Então, quando acontecer lá, quantos metros quadrados, coisa e tal, vocês têm que converter para centímetros quadrados, tá? A unidade do sistema internacional para medir a pressão é o Pascal, né? PA. Equivalente a uma força de 1 newton. Vai ter uma questãozinha lá para vocês responderem, né? Quantos newton, não sei o quê. Se refere a quantos pascais, né? Alguma coisa assim desse tipo, não me lembro bem a questão lá. Tá? Mas olha só, se um pascal é igual a 1 newton, né, gente? Não precisa nem fazer muita conta, né? É 1 por 1, né? A pressão exercida na atmosfera ao nível do mar, então, ela corresponde a 101.325 pascal. Quantos newton? Cento e 1.325. Barbada, né, gente? É 1 por 1, né? Não tem. Então, é fácil a questãozinha lá, é só a gente se ligar, tá? Esse valor é normalmente associado a uma unidade padrão da atmosfera, tá? Então, a pressão relativa atmosférica, aqui são os aparelhos, tá, gente? Quando é o aparelho, a gente vai medir a pressão atmosférica, a gente usa um barômetro. Mas a pressão relativa, tá? A pressão que a gente usa para trabalhos em pneumática, aí é um manômetro que faz esse trabalho, tá? É um manômetro. Então, não vão confundir quando a gente pede a pressão relativa com a pressão atmosférica, tá? Então, pressão relativa é a pressão que a gente trabalha normalmente na linha de rede pneumática, tá? Acredito que lá na Marco Polo, ela deve ser 8 bar, tá? 8 bar. Ou 6, por aí. Normalmente é 6, tá, gente? Não é muito elevado esse número. Então, olha só, pra vocês terem uma ideia. 1 bar é 101 quilograma pascal, tá? Ou newtons, né? Tá? 101 quilograma pascal. Lá na atmosfera, lá em cima, lá a gente tem 0, né? Cada vez mais alto, mais rarefeito é o ar, né? Então, menos pressão a gente tem, né? Ó, no Monte Everest, lá, 31 quilograma pascal, né? 31 bar, 0,31 bar, tá? E lá no nível do mar, 101 quilograma pascal. Então, quando for assim, a gente vai usar quilo, para ficar os números mais pequenos, para a gente não botar 101.300 e alguma coisa, né? É arredondado para 101 quilopascal, certo? Então, a gente vai usar o K, mas essa parte aí quase a gente não vai trabalhar, tá, gente? Mas mais adiante, se vocês precisarem, né, faculdade e tudo mais, aí vai ter isso aí. Olha só, tem uma tabelinha aqui, ó, tá? Essa tabela aqui, gente, é para dizer justamente isso aí, ó. 1 PA é igual ou mais ou menos a 1 newton, tá? 1 pascal é igual a 1 newton por metro quadrado. Aqui é 10 na menos 5 bar, tá? Seriam mais
alguns zerinhos aqui para esse lado aqui, né? 0,0000005, né? Mas a gente, cara, não precisa a gente se apegar nessa tabela aqui. Se tiver alguma conversão para fazer, aí tu vai colocar, tu vai raciocinar, né? Eu preciso transformar para PSI, por exemplo. É de bar para PSI? Quantos bar é em PSI? Quantos bar? Daí vai aparecer lá no Google lá um conversor para vocês, ó. É tantos. Beleza? Faz pelo conversor, eu não vou estar esquentando